4 da tarde até aí às 6 horas, trazendo muita informação, muita coisa boa. E vocês sabem que a gente sempre traz vários assuntos aqui. E o assunto de agora, nada mais, nada menos do que o rádio. Eita, coisa boa, não é mesmo? Eu e Érica Vandenbroek amamos o rádio, mas a gente tem uma pessoa aqui no nosso estúdio que ama, com certeza, muito mais. Seja bem-vindo, Toninho, Antônio Nascimento aí com a gente. Uma pessoa gigante no rádio, né, Toninho? Meu Deus, o que eu tô pegando com esse homem aí, ó, vou te contar. Não, nem tanto. Boa tarde, Eliane, boa tarde, Érica, boa tarde aos amigos aqui ligados no programa. Nem tão gigante assim, 1,78 m, viu? Mas de conhecimento, que vasta experiência, Nada. Né, Toninho? Depois eu vou fazer um pix de 10 pra você. Ah, então viu? tá bom. Assim eu já pago o que eu tô te devendo também, tá tudo certo, então. Né, Toninho? Prazer Toninho, estar aqui com vocês, bom, viu? Revendo bom. a Érica, que há muito tempo não via, né? Verdade. Né? Fomos colegas aí de rua, trabalhávamos juntos com o Chabe, ela na TV, eu na rádio, e aí a gente dividia pautas, fazia muita coisa aí na rua juntos, né? Érica? Pautas policiais, né, Exatamente. Toninho? O Toninho me ajudava, porque naquela época ele já era experiente pra caramba, né, Toninho? E eu, assim, tava começando na carreira, então assim, o Toninho me ajudou muito. Pra saber apurar, às vezes eu chegava já meio que depois, porque o rádio sempre chega antes nas notícias, né, policiais. E aí eu perguntava lá pro Toninho as informações, pedia ajuda pra ele. E ele, assim, sempre muito querido, sabe, um companheirão, sempre me ajudando lá. Obrigada, Toninho. Então, mas não vamos falar aqui que não sou tão antigo em rádio assim, não. Daqui a pouco vamos falar que eu sou do contemporâneo do Roquete Pinto, né? Não. É que você começou cedo, né, Toninho? Olha só, comecei né, menino, Toninho? né? Porque eu tava vendo aqui, né, Toninho, quase 40 anos de experiência só na rádio, é isso mesmo? Vamos dizer que um pouquinho mais de 40, né? Um pouquinho mais de 40. E olha comecei só. Gurizinho, né? E quanta coisa boa. Aliás, comecei aprendeu, por né? acaso no rádio, viu? Olha que eu quero saber sobre isso, Toninho. Então, eu era office boy de uma empresa, estava em férias. Meu irmão tinha uma loja aqui no Santa Quitéria, bem próximo aqui aos estúdios da rádio. E uma tarde eu estava lá conversando com meu irmão, de repente chega Augusto Canário, né, um radialista, né? E aí ele sobre rádio, e assim, quando eu era criança, em casa, meus irmãos iam para a sala ver TV, eu pegava um radinho e ia para o quarto, ficava ouvindo, porque o rádio sempre me encantou, né? E aí eu ficava embaixo das cobertas lá, época de inverno, ouvindo a Rádio Tupi do Rio, a Rádio Globo de São Paulo, a Rádio Gaúcha, né, a Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul. E aí eu me apaixonei pelo rádio, né? E aí o Canário chegou lá e eu falei, escuta, eu tô de férias, rapaz. Você não deixa eu ir ver como é que funciona a rádio por dentro, né? Porque eu sempre tive curiosidade. Eu quero saber como é que funcionam as coisas lá dentro. Ele falou, só que o meu programa é de madrugada, não tem problema. Eu falei, não, você passa na minha casa? Eu passo amanhã, eu passo lá. 4h30 da manhã eu passo lá. Eu falei, tá bom. Passou lá, buzinou, eu já abri a porta e saí. Tava esperando já, né? Chegamos lá na Rádio Clube, ele trabalhava ali na Rádio Clube Paranaense, que ficava ali no centro de Curitiba, na Doutor Muricy, com a Saldanha Marinho, no edifício Dom Manuel da Silveira Delbu, no 8º andar lá. E eu fui com ele, cheguei lá por coincidência. O repórter dele, o Ezequiel Júnior, que depois se tornou meu amigo, trabalhamos juntos na Rádio Cidade, não havia ido trabalhar. E aí, por iniciativa própria, como não havia muitos intervalos comerciais, eu comecei a grifar ali as notícias nos jornais, né? Aquele tempo era o Gillette Press, né? E eu comecei a grifar ali o que eu achava interessante para ele ler. Terminou o programa, ele falou, Toninho, eu vou precisar ir pra rua aí, fazer umas matérias nas delegacias e tudo mais. Eu falei, posso ir junto? Ele falou, pode. E eu fui com ele, né? Fiquei aquele dia com ele, almoçamos juntos, passamos a tarde juntos. No final do dia eu falei, Canário, amanhã eu posso voltar com você pra rádio? Ele falou, pode, né? Passou lá em casa, o repórter dele faltou de novo. E eu fiquei lá fazendo a mesma coisa, saí com ele para encurtar a história. No terceiro dia, o repórter dele faltou e ele tinha umas coisas para resolver. Eu falei, Canário, por que você não me dá o seu bip? Olha só. Né?
Aquele tempo era o bip que emitia, era um bip de verdade, porque ele polícia, apenas ele emitia um sinal sonoro, né, do bip, por isso que ele tinha esse nome. Depois vieram os pagers, né, que você já recebia mensagem ali. E aí ele olhou para mim assim, falou: tá bom, menino, tá, não vou te contrariar, né, Piá? Daí me deu o bip e o gravador dele, né? E eu fui aprender a ligar o gravador ali, porque eu não sabia, né? Daí eu fiquei todo cheio, né? E fiquei lá na Rádio Clube, no prédio lá da Clube, esperando, né, a primeira ocorrência. E aí tocou o bip, era um aviso de pauta. Você pegava, ligava para a central do bip e dava o seu código do bip, e aí eles te passavam uma mensagem. Qual era a mensagem, né? E aí era uma matéria no 3º Distrito Policial, um rapaz que havia matado a mãe e havia sido preso. O delegado ia apresentar esse rapaz. E aí eu liguei para a delegacia, peguei o endereço, perguntei qual ônibus que passava por lá. Nossa, pra ir de eu ônibus. era adolescente, não podia dirigir, né? Criança, né? Então, daí peguei o ônibus Guanabara Mercedes, desci ali na região da Manuel Ribas ali e fui lá pro 3º Distrito, que fica ali na Rua Solimões, né? Desci, na verdade, na Rua Jacarezinho ali, né? Do Guanabara Mercedes. E aí voltei, cheguei no 3º Distrito, todo mundo já havia saído, né? Era uma coletiva, mas eu cheguei atrasado, logicamente, de ônibus, né? E aí eu cheguei e falei pro delegado, doutor, olha, vou ser sincero com o senhor, eu nunca fiz isso, não tenho ideia de como faz, aliás, eu não tenho ideia de o que perguntar pro senhor. O que o senhor acha que eu devo perguntar pro senhor? Foi bem assim. Olha legal, só, na humildade mesmo, gente. E eu não tenho por que mentir, né? Sim. E aí ele foi muito generoso comigo, né? E ele falou: menino, você pergunta isso aqui, ó. Escreveu 3 perguntinhas numa folha de papel. Ai, que graça. E me deu. E eu fui na colinha, né? Liguei o gravador e fui na colinha ali gravando com ele. E aí fiz as perguntas. Daí eu falei: doutor, e agora? O que o senhor acha que eu devo perguntar pro preso, o rapaz que matou a mãe? Ele falou: a pergunta é isso, isso e isso. Eu fui lá, ele falou: só que o preso já foi recolhido, né? A coletiva já foi, ele tá lá dentro. Você pode ir lá com o policial te leva lá. Você entrevista ele na cela. Eu falei: tá bom. Fui lá, fiz as perguntas pro preso, levei a matéria pra rádio, e assim eu comecei. E aí eles queriam contratar um repórter, dispensaram o Ezequiel, que estava faltando, estava já com uma animosidade com o Canário, enfim, com a emissora, não queria mais trabalhar lá. E aí eu comecei a fazer. E eles começaram a procurar um repórter, né? E eu comecei a tomar gosto pela coisa. E aí saía junto com o Canário, naquelas pautas mais importantes, eu saía junto com ele, ele gravava, eu ficava vendo. E aí eu fui aprendendo a editar, né, as reportagens ali. E naquele tempo o Canário, ele imitava o Afanásio Zazade, né, que era um grande radialista de São Paulo. E aí o Afanásio Zazade, ele não colocava o repórter no ar, né? O repórter ia lá, fazia a matéria, a entrevista, vinha, editava, cortava a voz dele e deixava as cabeças pro apresentador. E eu fazia essa mesma coisa pro Canário, né? Eram aquelas fitas de rolo, né? Nossa. Os gravadores Akai, Ampex, enfim, você editava nos rolos ali, né? E daí cortava a minha voz, eu editava só as respostas, e aí eu fazia as cabeças, escrevia pro Canário as cabeças. Que as cabeças, para quem não sabe, é aquele texto que o apresentador lê, né? Isso. Eu fazia o texto para ele ler ali, deixava o início da resposta do entrevistado e a deixa final, né? Quanto tempo dava aquele trecho ali para ele se ligar ali. E aí foi assim que eu comecei. E eles tentando arrumar um repórter. E eu fiquei ali, né, fazendo, todo dia ia lá, todo dia. E aí eu comecei a apertar meu coração. Porque
o Canário queria alguém que pudesse apresentar o programa quando ele não tivesse já. E eu não tinha condições de apresentar o programa, pois eu estava começando, né? Era um universo novo que eu estava começando a descobrir, né? E aí fazia teste com um, não dava certo. Fazia teste com outro, não dava certo, né? Até que fazia umas 3 semanas já que eu estava fazendo e eu estava preocupado porque já estava no período para eu voltar para minha empresa, estava terminando meu período de férias. E aí, um dia, como eles não haviam achado ninguém, o Jurandir Ambonati, que é meu amigo até hoje, um grande Jurandir, camarada, né? Está lá no governo agora. Ele hoje é assessor do Guto Silva, né? Guto Silva, assessor de imprensa do Guto Silva, do secretário. Do secretário Guto Silva. E aí o Jurandir falou, Canário, vamos fazer o seguinte, rapaz, a gente está se batendo aí atrás de alguém para ir. É assim, porque o Canário na época ele era um pouco difícil de lidar com ele, né? O polaco não era difícil, não era fácil, né? E aí vamos fazer o seguinte, vamos dar uma oportunidade pro menino aí, ele já está fazendo, né? A gente vê que ele leva jeito para coisa, tem vontade, né? E aí é boa gente, tudo. Alguns dias ele tem dormido aqui na rádio, né? Nossa, você dormia lá, Dormia, Toninho? Então, porque às vezes o Canário tinha as coisas particulares, os afazeres dele, particular, não tinha como. E eu não tinha ônibus para sair tão tarde da rádio quanto eu saía às vezes e tão cedo quanto eu chegava, né? Acabava então, ficando eu daí. ficava às vezes depois terminava o programa, eu pegava o ônibus, ia em casa, tomava um banho, trocava de roupa, dava um beijo na minha mãe e voltava, né, para a rádio e ficava ali. Mas eu não reclamava porque eu estava encantado com aquilo. Sim, é uma paixão, né? É uma paixão. E aí o Jurandir Ambonati convenceu o Canário a me contratar. Que legal. Daí o Jurandir me chamou, falou, Toninho, a gente vai te dar uma oportunidade. Você quer? Tá bom, então você desce lá na direção, fale com o doutor Ubiratã Lustosa, que recentemente faleceu, né? O doutor Bira, uma figura, assim, é um dos radialistas das antigas, é um dos primeiros radialistas aqui da história do Paraná. Conversa com ele vai fazer uma entrevista com você e daí depois ele vai te mandar para o nosso departamento de recursos humanos, falar com a dona Ellie lá. E eu falei, tá bom. Fui lá, conversei com o doutor Bira, ele me ofereceu um salário mínimo. Nossa, eu falei, tá bom, doutor. Nossa, e sabe, meu coração disparava. E aí fui no RH ver a lista de documentos que eu precisava. Eu falei, só que eu estou trabalhando ainda numa empresa, eu preciso me desvincular dela. Sim. Daí eles me deram o POD, me deram a relação de documento, eu saí dali, fui lá na minha empresa, pedi demissão, voltei e fui... Não pensou 2 vezes, Toninho. Não pensei 2 vezes, né? E aí comecei na Rádio Clube Paranaense. E aí, naquela época, nossa, eu tinha muita fera, tinha o Lombardi Júnior, né, que foi o grande narrador da história do rádio paranaense, o chefe da equipe esportiva, ele, o Capitão Hidalgo. Nossa, Capitão Hidalgo. Naquela época, tinha pessoas assim, a Rádio Clube tinha uma tradição, né? Apesar de ela não ter uma grande audiência, no esporte ela era o primeiro lugar, né? E aí... eu fui ali, comecei, fui trabalhando. Uma escola, então, né? Uma com escola, todos esses né? caras aí. Nossa, e aí trabalhei muito tempo sem falar no ar. Daí, um dia, eu estava lá na rádio, eram umas 14 horas mais ou menos, o Sidney Campos, ele tinha um programa nesse horário. E aí o Sidney falou assim... Toninho, parece que tem um incêndio aqui na Barão do Cerro Azul, ali em frente ao Bamerindos. Tinha um Bamerindos bem na curvinha da Barão do Cerro Azul ali com a Nestor de Castro, atrás do Largo da Ordem ali, né? Falou, tem um incêndio ali numa loja ali, vai lá e entra no ar. Falei, Sidney, mas o Canário falou que eu não posso falar no ar. Não, mas vai lá no meu programa, você vai falar. Liga lá, cobrar aqui, no orelhão, né? Da época da ficha também, do orelhão, né? Aqueles orelhões vermelhos ainda, né? Vermelhinho. Daí eu fui lá, peguei as informações ali com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Que havia acontecido e entrei no ar, né? Ao vivo. Liguei a cobrar e entrei ao vivo no ar. Essa foi a primeira vez ao vivaço, assim. Ao vivaço. Nossa. E dei o meu recado.
E aí foi muito bom, né? Porque eu comecei ali, tive uma grande escola com alguns profissionais ali, o Jurandir me orientava bastante, né? Convivi ali com a Gabriela, né, do Belarmino e a Gabriela. Que legal. Depois com o Ivan Graciano, com o filho. Bacana. Eles tinham programas lá, né? Os Bertucci, os gaúchos, né? O seu Adelar Bertucci, que era cantor sertanejo, ele morava em Porto Alegre, mas vinha para Curitiba. Naquela época o César Sete, que faleceu agora o ano passado, vítima de uma descarga elétrica na chácara dele aqui em Piraquara, era um menino também, cabeludo, tinha 17, 18 anos, fazia um programa com os Bertucci também, e aí fui fazendo amizade com o Lombardi Júnior, com o Léo Pereira, o pessoal que trabalhava. Daí começaram, eu tinha facilidade para imitar personagens, daí o Léo tinha um programa no domingo chamado Palpitel, comecei a fazer ali o Palpitel com o Léo Pereira, daí o Carlos Kleina começou para me colocar ali no programa esportivo também para falar, e aí só foi, né? Nossa. Passado algum tempo, recebi um convite para ir para a Rádio Independência, né? Tocou meu bip, era o seu Euclides Cardoso, diretor da Rádio Independência, me convidando para ir para lá. Daí me levou para jantar na Devons, né? Que aquele tempo era uma churrascaria glamurosa, ali no Centro Cívico, né? E ficou durante muitos anos sendo, não sei como é que está hoje em dia, mas fechou já, a Devons fechou há muito tempo. Depois outros comerciantes montaram uma outra churrascaria ali no local, mas fecharam também, construíram um prédio ali onde era o estacionamento da Devons, né? Mas a Devons era uma churrascaria glamurosa, muito que só recebia os grandes políticos, né? Só gente da alta e sociedade. Aí, nossa, eu fiquei lisonjeado. Nossa, que honra, né? E aí eu cheguei lá, minhas pernas tremeram, né? Porque o seu Euclides Cardoso falou assim, menino, levou eu e o Walter Viapiana, que trabalhava na Rádio Cidade, que estava começando também. Depois o Walter trabalhou um tempo. Hoje o Walter é um executivo da Volvo do Brasil, né? Viaja o mundo inteiro, diretor de imprensa, tem outras diretorias lá que ele dirige, mas foi eu e o Walter Viapiana, porque o Walter Viapiana trabalhava na Rádio Cidade e eu trabalhava na Clube. Ele chamou nós dois, né, para trabalhar lá. E aí ele me ofereceu simplesmente 4 vezes mais do que eu ganhava. Nossa. Quando ele falou, olha, o que a gente tem, a proposta que a gente tem é isso para você. Você aceita? Oxi! Eu ia falar, né? Eu falei assim, seu Euclides, eu não consultei minha mãe ainda, mas eu aceito. Quantos anos nessa época? Nessa época eu já tinha 20, 21 anos. Nossa, né? Novinho de tudo. Novinho, né? Daí eu fui para Independência. Fiquei um tempo na Rádio Independência, e só que nesse período, gente, antes de ir para a Rádio Independência, na Rádio Clube, vou contar um pouquinho do que acontecia. Pessoal, eu ganhei um apelido, né? Porque eu trabalhava com o Canário. O Canário, para quem não conhece, Augusto Canário, ele tem esse apelido porque ele é polaco, né? Sim, eu lembro dele. O nome dele é Augustinho Chikowski. Ele apresentava o Tribuna no interior, o Tribuna da Massa. Ele apresentou o Tribuna da Massa em Maringá. Em Maringá, o Chave apresentava aqui, ele apresentava lá. Isso. Às vezes ele entrava no programa do Chave ao vivo. Porque o Canário começou com o Ratinho aqui em Curitiba no rádio, né? Isso. E aí os dois são muito amigos, né? E como a Rede Massa era do Ratinho, o Ratinho colocou ele lá em Maringá. E aí, eu não dirigia por 2 razões. Primeiro que era adolescente, e segundo que a rádio também não tinha carro, a Clube, né? E aí eu fazia ronda a pé. Gente, não tinha Uber também não, hein? Não tinha Uber, né? E táxi pra muito rádio caro naquela época. Muito caro, muito caro. E aí... A pé você fazia ronda? Fazia ronda a pé. Pelas delegacias? Pelas delegacias. Olha, gente, que curioso. Ninguém me dava carona, né? Quem me dava carona de vez em quando,
era o JP, mesmo porque os veículos não podiam dar carona, eram proibidos. A tribuna, né? A Mara Cornelsen, perigoso, né? Não podia me dar carona. O Robertinho Macian, que trabalhava na Gazeta, e o Hernani Vieira não podiam me dar carona. O Zé Domingos, o Ari Soares, né? Eu peguei toda essa velha guarda na rua. Ricardo Chabe também fazia ronda na rua naquela época. E aí, a delegacia de furtos e roubos era um velho casarão de madeira ali na Avenida Iguaçu, onde hoje é a PP Sindicato, né? Ah, sei. Então, ali era a reunião da carrapichada. Carrapicho de polícia, para quem não sabe, é o repórter policial, né? Que gruda como um carrapicho nos policiais e fica ali grudado, né? Para pegar a notícia, né? Em primeira mão. E aí, às vezes, a gente tava ali no pátio, tocava o bip, homicídio de Almirante Tamandaré. E aí todo mundo entrava no carro, ia para o Almirante Tamandaré, e o que eu fazia? Eu pegava meu guarda-chuva, meu gravador, descia para o terminal Guadalupe, pegava o ônibus e ia para o Almirante Tamandaré. De ônibus. Quando Quanto eu ia, tempo pra você todo chegar? mundo voltava. Nossa, era uma hora Todo mundo já tinha ido e voltado e você tava chegando e eu lá tava ainda. indo. Só que, deixa eu contar. Ai. Conta tudo, não O esconde primeiro nada. furo que eu dei na minha vida, Ah, um homicídio em Araucária. aham. Uma briga de pedreiros numa construção lá. Nós estávamos ali no pátio da Delegacia de Furtos e Roubos, início de tarde, e aí tocou o bip de um homicídio em Araucária, lá no Jardim de la Torre. E aí, lá na Avenida Independência, lá em cima. Todo mundo entrou no carro, nos fusquinhas da vida e foi embora. E eu desci para o Terminal Guadalupe, peguei o Araucária, Curitiba Araucária, e fui para lá, né? Quando eu estava na rodovia do Xisto, ali, Olha só. próximo à Petrobras, né? Ali no Jardim Alvorada, Sim, naquela região ali, encontrei os carros, os fusquinhas de todo mundo voltando. Passou o fusquinha do Olavo de Souza, da Independência, passou o fusquinha da Rádio Cidade, do Geraldo Fantinatti, passou o fusquinha da Tribuna com a Mara Cornelsen, o Giovanni, o fotógrafo. E eu fui, né? Fui para a delegacia de Araucária. Cheguei lá... Não parou no caminho. Não, Seguiu viagem. Eu fui para a delegacia. Eu Sim. falei, não adiantava ir para o local, porque não tinha mais nada. Viu o IML. todo Aquele mundo tempo passando. não era Polícia Científica. Aquele tempo era IPT, Instituto de Polícia Técnica. Né? Que tinha uns fusquinhas preto e branco também. E aí, quando eu cheguei na delegacia, o delegado Geraldo, que era já falecido, era o delegado de Araucária, ele falou, Toninho, você levou sorte, porque a Polícia Militar está entregando o autor do crime. Ninguém fez. Nossa. Você vai fazer aqui, eu vou Esse deixar é o você primeiro. entrevistar. E aí, o que aconteceu? Naquele tempo não tinha internet, não tinha site, não tinha nada. Você fazia uma matéria hoje, você guardava. Se você quisesse soltar daqui, se era só você que tinha feito, se você soltasse uma semana depois, todo mundo só ia ficar sabendo quando ela Depois. fosse pro ar, É. uma semana depois. Aham. E aí eu voltei com um furo de reportagem do autor do crime que eu fiz lá em Araucária. Nossa. Né? Então, era muito bacana. Todo mundo comeu bola. Todo mundo comeu bola, né? E eu usava um gravador National. Pode falar aqui a marca? Claro. Não Pode, tem não problema tem de problema. merchan, nada aqui, né? Não, pode Não é falar. jabá não, viu, Érica? Tranquilo. Nem Mas- existe mais, eu acho, hoje em dia, né? Não sei, eu falo que eu nunca fiz, mas não sei se alguém faz, eu não sei. Mas eu não faço. Então eu usava um National Panasonic, assim, ele tinha uns 30 centímetros por uns 20 centímetros mais ou menos. Quando eu levantava ele nas coletivas, os cinegrafistas ficavam loucos na vida comigo. Escondia tudo. Assim, baixa, porque você está tampando a cara do entrevistado, né? Então, mas, nossa, gente, e aí, com o tempo, esse negócio de andar a pé, eu comecei falando do Canário, né? Que ele era polaco, e aí, como eu sou moreninho, eu trabalhava com o Canário, eu ganhei um apelido. Ah, é. Eu era o Chupim. Ai, gente, eu não acredito. O Canário e o Chupim. A dupla. Então, os policiais na delegacia começaram, o Chupim, né? E aí eu comecei a cair na graça dos policiais, né? Como
sabe, acho que os policiais ficavam com pena de mim, né? Porque eles viam que eu chegava na Seu delegacia. esforço, né? De ônibus, De ônibus, a atrasado, pé, aham. atrasado. O Antônio Roberto Espósito, um policial que foi morto aos 48 anos, dia 26 de janeiro de 1994, ele foi morto aqui em Curitiba. E aí o Espósito era o superintendente da homicídios. A delegacia de homicídios, na época, ela ficava na Brigadeiro Franco, ali próximo à Sociedade de Dom Pedro. Inclusive, o imóvel foi demolido há pouco. Ficava a delegacia de homicídios e ao lado o 2º distrito policial, né? E o Espósito era o superintendente da delegacia ali. E o Espósito falava assim, ó: gente, é o seguinte, o Chupim não tem carro para ir para os locais de crime. Então, se tiver algum local, vocês acionam o BIP dele, vejam onde ele está, passem por lá, peguem ele e levem ele de viatura. Vocês estão autorizados a levar ele de viatura Tony, direto com a para os viatura. locais de Uma crime. fonte. E aí- Uma fonte. Sim. De Rubinho Barrichello, eu passei a ser o Pole Position, né? Porque eu chegava primeiro com os policiais. Porque assim, quando o CEPOL acionava a viatura da homicídios, eles já me ligavam, né? Toninho, onde você tá? Chupim, onde você tá? Eu falava, eu tô aqui na rádio, então espera aí que tem um local, um código 8, né? Que é homicídio, nós vamos passar aí para te levar. E aí eles passavam e me levavam, né? E então aí eu Chegava com a polícia. Não, Chegava você já junto com dava a furo em polícia, todo mundo, né? Não, Dava notícia em primeira mão. E aí eu entrevistava as pessoas ali no local, porque eu ficava junto com os policiais, as pessoas achavam até que eu era polícia, né? Mas eu nunca escondi, nunca me identifiquei como policial. Também nunca quis dar carteiraço, Sim. nada, né? Mas eu pegava informação privilegiada, digamos ali, né? E aí eu voltava junto, os policiais me deixavam na rádio, falavam assim, você quer ficar na rádio ou ir para a delegacia? Eu falava, não, me deixa na rádio, né? Então muitas vezes eu fiz matérias assim, né? E aí eu fui para a Rádio Independência, depois da Independência, passou algum tempo, o Chabe falou assim, Toninho, eu estou precisando de um repórter, você não quer ir trabalhar comigo? Eu falei, Chabe, mas eu não tenho carteira, preciso tirar a carteira. Ele falou, então vamos dar um jeito, você paga a autoescola? Eu falei, pago, ué. Então eu vou achar uma autoescola para você fazer, autoescola, você tira a carteira, você vai trabalhar comigo, né? E assim eu fui para a Rádio Cidade, fui no comecinho de 86, 1986, saí da Independência, fui para a Rádio Cidade, me ofereceram um salário melhor também. Melhor que os Sim. 4 salários. Daí eu já tinha vale-refeição, Sim. já Olha, tinha... Nossa, a Rádio Cidade fazia parte de um grande grupo, né? O grupo do consórcio Nasser, da época do Dr. Miguel Nasser. Daí eu fui lá, daí fiquei 13 anos na Rádio Cidade com o Chabe. Trabalhei Que 13 legal. anos com o Chabe. Nossa, né? o Chabe é uma escola, né, também. Você deve ter Nossa, aprendido aprendi muito com ele. com o Chabe. Muito generoso né? o Chabe, né? Nossa, muito generoso. E a gente dava muito furo, né? Assim, o Chabe, a gente até brincava, e ele não está mais aqui, mas eu tenho certeza que se as filhas dele, a Carol, a Maísa, a doutora Alana, a esposa dele, se alguém ouvir, não vai ficar chateado, porque sabe o carinho que eu tinha pelo Chabe, né? E a amizade que eu tinha com ele. E aí, assim, ele tinha um escorpião no bolso, né? Mas o que ele prometia pagar, ele pagava. Pagava, né? Aquilo certinho, e era um cara muito honesto. Mas também é árabe, né? Libanês, Libanês né? é tudo assim, libanês, minha né? mão fechada. Segura Mão que fechada. segura. E assim, mas assim, foi uma das grandes escolas. Depois eu fui para a universidade, né? Fiz a graduação, me especializei e tudo, mas, olha, eu vou ser sincero, os 13 anos que eu passei com o Chabe, é um doutorado, viu? É um doutorado, porque você aprende muito. Aprende, nossa, a gente demais. deu muito furo ali, sabe, na Rádio Cidade. Nós éramos líderes de audiência, a gente fazia assim, uma audiência absurda, de 200 e poucos mil ouvintes por minuto, né, segundo o Nossa, Ibope. gente, que fenômeno. Nossa, a gente, o toque da Rádio Cidade de manhã fazia eco nas favelas, né? Nossa. Eu entrava de madrugada na favela, de manhãzinha, o Chabe abrindo o programa, e ouvia
quando o Toninho Maravilha, de saudosa memória também, tocava a vinheta da Rádio Cidade, eu ouvia nas casas, nos barracos, na favela do Parolim, sabe? Vila Conquista, rádio ali. a Vila Sabará estava começando a favela lá, a ocupação, né? Então, eu ouvia, sabe? Era uma audiência absurda. E aí, em 1987, eu estava na produção ainda do Chab, nós recebemos uma ligação, eu atendi, o telefonista, o Robertinho, me passou, e aí a mulher estava chorando, ela só queria falar com o Chab. Falei, Chab, a mulher só quer falar com você. Ele falou, espera, que vai entrar o comercial, eu atendo ela. E aí entrou o comercial, ela contou uma história de que um delegado Feijó, que já faleceu também, faleceu há muitos anos, que no ano anterior, em 1986, ele havia sido eleito pela imprensa paranaense o delegado de ouro da polícia. Uau. Ele era o delegado do 6º Distrito Policial. A denúncia da mulher era de que ele estava chefiando uma quadrilha de estelionatários. Eu lembro dessa história. E de que ele havia mandado matar um casal. Eu vou falar o nome do casal. Mas você tem uma memória também que eu vou te falar, hein? Não, eu só fico pensando assim... Gilmar Augusto Padilha. Olha só que memória. Não, Esther Sintra Padilha e Gilmar Augusto Ricardo. Os dois, a denúncia da mulher é de que os dois estariam mortos embaixo do viaduto dos Padres. E aí, o Chab terminou o programa, o Chab me chamava de Chopa, né? Porque é de chupinha. Virou Chopa. Vamos comigo que hoje nós vamos estourar a boca do balão. Vou fazer para a tribuna e você vai fazer para a rádio. Vamos lá falar com o doutor Alex. Alex Danielewicz, hoje aposentado, era o delegado de homicídios. E ele chegou lá e falou, doutor Alex, hoje nós temos um furo para o senhor, mas eu quero fazer um trato. O senhor vai me dar com exclusividade todas as informações. Então, a história é a seguinte, posso confiar no senhor? Pode. Trato feito. Então é assim, tem um casal morto lá embaixo do viaduto dos Padres. Eu tenho a identificação deles aqui. Gilmar Augusto Ricardo e Esther Sintra Padilha. Se o senhor der com exclusividade, a gente faz a bronca junto. Mas o senhor tem que levar os corpos para o IML de Paranaguá. Não pode trazer aqui para Curitiba, porque entrou aqui, todo mundo vai saber. Né? Mas então o senhor leva para Paranaguá, porque naquele tempo ninguém fazia. O único que ligava para o IML de Paranaguá era eu que fazia a produção do Chab, mas ninguém ligava. Né? E aí, nossa, foi uma repercussão tremenda na época esse caso. Daí o Feijó fugiu, porque saiu a prisão preventiva dele e ele pinoteou, né? Depois o Chab foi entrevistá-lo aqui no interior, escondido, né? O Chab entrevistou o delegado Feijó na beira da estrada e daí ficou uma semana colocando uma chamadinha no ar. Né? O Chab era muito bom nisso, ele sabia como fazer esse tipo de coisa, esse suspense, né? E ele ficou chamando, colocava assim, o Feijó falando, eu tenho uma mala, eu vou abrir e vou explodir essa polícia, porque eu vou entregar todo mundo. E o Chab ficou colocando isso uma semana no ar antes, nossa, mas deu uma audiência muito grande. E o que ele tinha na mala? Não tinha nada, na verdade. Tolinho, aproveitando aí todo esse gancho dessa história maravilhosa, você viu o que é, né, gente, um repórter de rádio com credibilidade, que apura os fatos, que está ali na hora dos acontecimentos, que tem as fontes, né, os policiais e tal. Saiu recentemente uma pesquisa que foi divulgada semana passada pela Band News. E em tempo de fake news, as pessoas que foram entrevistadas, 80% disseram que elas confiam nas notícias do rádio. E aí, lá em segundo lugar, televisão fechada e assim por diante. Né? Daí site, podcasts. Mas assim, o que me chamou a atenção é que em épocas de podcast, né? De YouTube e tanta gente aí falando
pelas redes sociais, as pessoas elas confiam ainda no rádio. Por que como é que você analisa isso? Pela proximidade que o rádio dá, né? Pela intimidade que as pessoas acabam... essa relação, ela é muito estreita, né? Porque você comunica, você fala no rádio como se você estivesse falando sentado à mesa com a pessoa. Né? Tanto corroborando com isso que você fala, no final da Segunda Guerra Mundial, o governo anunciou, muita gente anunciou, os jornais publicaram, o Globo, né, o grande jornal que a gente tinha, o JB, os grandes jornais do Brasil publicaram, a população não acreditou. Só acreditou quando o Heron Domingos, com o repórter Écio, o Heron Domingos entrou no ar e anunciou que a Segunda Guerra Mundial havia acabado, e aí sim as pessoas foram para a rua comemorar. Por quê? Porque elas acreditavam no rádio. O que o rádio falava para elas eram sagrados. E elas até assinam hoje, embaixo. Né? E até hoje as pessoas continuam com essa confiança, né? E aí, até bem pouco tempo, eu trabalhei com o Luiz Carlos Martins, que foi o único, eu acho que o último dos grandes monstros sagrados do rádio, né? Porque o rádio tinha esse negócio de ter os monstros sagrados, né? Como Algaci Túlio, o Ricardo Chabe, o Zé Domingos, o Pirajá Ferreira, esse pessoal foi lá atrás, e o Luiz Carlos Martins, né? Que, assim, o pessoal que tinha capacidade de, independente do prefixo, ele tinha a audiência dele cativa, né? Ele mudava de prefixo, levava junto. Levava a audiência junto. Para você ter uma ideia, em final de 1989, o Ricardo Chabe, a gente trabalhava na Rádio Cidade, e ele queria ser candidato a deputado estadual. Mas na rádio já tinha um deputado estadual que era o Pirajá Ferreira. Sim. Que era o líder do Álvaro Dias, que era o governador na Assembleia Legislativa. E aí o Chabe falou: eu vou ser candidato. Aí o doutor Miguel Nasser falou: Chabe, infelizmente eu não posso manter você na rádio, porque eu tenho no contrato do Pirajá Ferreira que enquanto ele estiver na rádio ele é o único. E aí o Chabe foi despedido da rádio. Por uma questão de fidelidade, de amizade, eu falei: Chabe, estou pedindo as minhas contas aqui na Rádio Cidade. Quando você arrumar uma rádio para trabalhar, me liga para que a gente vai junto. E aí, 2 semanas depois, ele me ligou, falou: Chopa, a gente começa em janeiro na Rádio Colombo. O Ervin me ligou, acertamos tudo, eu falei: tá bom. Fomos para a Rádio Colombo, ficamos 11 meses lá. O Chabe transferiu toda a audiência que tinha na Rádio Cidade para a Rádio Colombo. A Rádio Colombo fez primeiro lugar, derrubou o primeiro lugar da Rádio Cidade, da Rádio Independência. Nós fizemos primeiro lugar na Rádio Colombo. Por quê? Por conta da fidelidade do ouvinte, né? Do ouvinte, entendeu? Porque assim, o ouvinte quer ouvir o comunicador. Né? Aquela pessoa. E assim, você confia naquela pessoa. Confia naquela pessoa. Isso. E é a pessoa falando, né, Toninho? Diferente da internet, né? Porque a internet, ela parece que está perto, mas ela está muito longe ao mesmo tempo. Sim. E o rádio não, né, Toninho e Érica? A gente vê, a pessoa falando, você conversando com o seu ouvinte. Então, é essa proximidade que te traz essa fidelidade, que te traz esse respeito. E essa confiança. E que continua. E que continua. Que continua até hoje. Mas a gente vê assim, quem é o maior público do rádio? Os jovens, eles ainda não têm esse hábito de ouvir rádio. O jovem hoje, ele ainda ouve muito a rádio FM. Eles ouvem muito podcast também hoje em dia, né? Que na verdade veio do rádio também, né? O podcast. E os streamings, né? Os streamings. De repente, o Spotify, né? Enfim, né? Eles ouvem muito isso ainda. Agora, uma coisa interessante. O rádio vai passando, o hábito de ouvir rádio, Eliane, vai passando de geração em geração. Né? Quem ouve rádio? Eu ouço muita gente falando nisso hoje. Minha mãe já ouvia o Luiz Carlos Martins, minha avó já ouvia o Luiz Carlos Martins, e eu acostumei a ouvir, ouvindo isso. Né? Então, vai passando de geração em geração esse hábito, né? Porque as pessoas gostam muito de ouvir. E o rádio é assim, para você ler alguma coisa na internet, você tem que sentar parar para ler, isso que no eu falo, computador, parar
e acessar, digitar ali, né? E aí você acaba se dispersando muito, né? Porque você está navegando aqui, de repente você já navega cá, já entra uma mensagem aqui na sua rede social, né? Então, aí você se dispersa muito. Na televisão, você tem que ir para a sala, né? E ficar ou no quarto, né? E sentar e prestar atenção, né? Você tem que associar a imagem à voz e o que está acontecendo, todo aquele cenário, senão você não entende nada. Se você for ouvir a TV, né, você não vai entender nada. Agora o rádio não. O rádio, a dona de casa pode estar lavando a louça, pode estar trocando o filho para arrumar o filho para o colégio, pode estar fazendo o almoço para o marido, que ela está ali ouvindo rádio e ela está interagindo, né? Qualquer coisa ela manda uma mensagem para a rádio, né? E ela consegue ter essa proximidade, né? O locutor fala assim: o que é que você vai fazer pro almoço? O que é que nós vamos ter na panela hoje aí? Isso, ela responde. As pessoas gostam. E daí o locutor fala assim: ó, a Érica que mora lá no Xaxim tá falando que nós vai fazer um franguinho na panela hoje. Isso. Né? E traz essa pessoa para dentro do rádio, né? E essa relação, ela fica muito próxima. É uma relação, né? De amizade, né? De proximidade. Porque assim, é uma companhia. É uma companhia. Para aquela pessoa. Às vezes ela tá ali em casa, ela tá sozinha, ela tá na companhia daquele apresentador que ela gosta. Exatamente. Então todo dia ela sente falta de estar ali naquele horário quando ela não pode, né? Exatamente, né? E assim, quando que você consegue ligar para uma televisão e falar com uma grande estrela da TV, Jamais, né? Um né? grande ator de rádio, de telenovela, né? No rádio não, no rádio se você for visitar qualquer emissora de rádio hoje, chega na portaria, te colocam dentro do estúdio para você falar com a pessoa, né? Muito com legal. Raras celebridades aí, Isso. né? Ô, Toninho, mas você falou ali do Luiz Carlos Martins e você trabalha na Banda B atualmente, né? Atualmente eu tô na Banda Faz B. quanto tempo que você tá lá na Banda B? Fiquei sabendo que você é o chefe aqui da Eliane. Ele que fica ali, então. ó, comigo 4 horas da manhã, a gente tá lá, né, Agora Toninho? você já tá lá também, Toninho? Tô. Gente, Assim, que exemplo. Sim. Digamos que no organograma, né, eu tenho uma função que seja superior, mas no dia a dia nós somos colegas de trabalho. Com certeza, né, a gente se né? ajuda Ela falou que tá muito. aprendendo muito com Muito. você. Então, Mas nada. aquilo... É assim, Toninho, é assim. Não, Gente, o Toninho eu falando... vou mandar 10 anos Pix pra ela depois, viu? O Toninho falando que lá atrás, né, ele teve todo esse amparo, né, das pessoas ajudando, ensinando. Pra quem não sabe, faz pouco tempo que eu tô na rádio, a Érica me convidou pra estar aqui, eu sempre fui mais da televisão, e tá sendo uma experiência super nova, e na Banda B também, que eu tô ali do lado do Toninho, então pra mim é tudo muito novo ao mesmo tempo, né, Érica? Porque assim, a gente trabalha aqui com um estilo podcast, um estilo mais de entrevistas, né? Lindo o nosso trabalho também, eu amo fazer isso, a gente aprende muito, né, Érica? Leva muita informação pra quem tá em casa, está nos ouvindo, está nos levando aí, né, dentro do carro, do ônibus, aí nos aplicativos, e quando a gente trabalha com o jornalismo ali, é muito diferente, né? Porque é na hora ali, a notícia tudo na instantânea, hora. inicial, Exato, né? né? Não tem- Na hora, você deu a notícia, foi. E é muito legal, e o Toninho tá me ensinando muito isso, assim, né? Olha, Eliane, tem já uma notinha? Vai ali dar. Então, assim, é tudo muito rápido, enquanto você tá fazendo uma coisa, tá checando outra, você já tá falando outra, né? Então, eu acho assim... Factual, né? Então. E assim, igual eu penso, poxa, e agora eu tô a minha primeira vez numa rádio, assim, né? E com quem? Com o Toninho. É um que gigante, tá me aprendendo. né? Não. Que tá me 1,78 ensinando e eu tô aprendendo. Que honra, Então, né, Eliane, isso pra é você. muito legal, gente. Então, é muito legal. a E eu Eliane- nunca nem tinha visto o Toninho. O primeiro dia que eu vi, que é a Franciele Azevedo, lá, que é a nossa chefe também, né? Ela me mostrou, eu falei, nossa, o Toninho, tipo, como assim? Eu nem conhecia ele pessoalmente, mas parecia que eu conhecia há tanto tempo, Sim, porque a minha por causa avó da também rádio, né? escutou muito, muito Luiz Carlos Martins, muito Banda V, né? Então, né? A Eliane falou, né? Eu fui pra televisão, né? Eu também fiz televisão, né? Fiz TV Bandeirantes com o Chabe. Ah, Né? legal. Trabalhei na TV Bandeirantes com o Chabe em 93, 94 foi muito bacana. Mas deixa eu contar uma historinha dessa da TV, né? Conta. E tudo. Porque o rádio tem aquela magia, né? As pessoas ouvindo você em casa,
elas não têm noção de como você é. Elas criam um campo imagético, assim, né? E aí te imaginam de um jeito, né? Por causa da voz, né? Por causa da voz. E elas criam uma imagem, né? Verdade. Você ouve a Érica, ouve a Eliane, você não conhece, você cria uma imagem, né? Daí você constrói ali, né? Nossa, a Érica é uma moça bonita, alta, né? Olhos claros. A Eliane também deve ser uma morenona, né? Daí é o rádio, né? É o rádio. Daí, às vezes, quando você vê, você fala assim, nossa, Nada a mas ver era com o que isso. eu pensei. Então, e uma Eu vez... imaginei, né? Nem parece, nem combina com a pessoa. Uma família lá de Colombo, do Jardim Guaraituba, ganhou uma promoção do programa Luiz Carlos Martins. E aí o Luiz falou, Toninho, você leva lá esse presente pra mim, esse brinde? Eu falei, levo, Luiz, não tem problema. E daí eu cheguei lá, parei o carro da rádio, desci na casa, bati palmas, e aí saiu uma senhora com uma criança, uma menininha assim, tinha uns 11 para 12 anos mais ou menos, quase adolescente, né? Falei, aqui que mora a dona fulana? Ela falou, sou assim. Eu falei, oi, eu sou lá da banda B, eu sou o Toninho. O Luiz Carlos Martins pediu para que eu viesse aqui trazer um presente para vocês, né? Ela falou, pois é. Eu falei, eu vou ali no carro buscar. Quando eu virei as costas, a menininha cochichou com a mãe, mas eu ouvi. Ela falou assim, nossa mãe, o Toninho Nascimento é feio. Daí eu olhei pra ela e falei assim, querida, os bonitos vão pra TV, os feios ficam na rádio. No rádio. Criança, sarro, né? Criança é honesto, né? Sincero, né? O que eles veem, eles falam, né? Verdade. Ô, Toninho, a gente tá... Nossa, já tá quase uma hora a gente já de entrevista aí, mas eu preciso saber, na sua opinião, como que você vê toda essa transformação? A gente falou da internet, falou da televisão, falou das suas experiências nesses quase 40 anos aí, né? Não, dentro. Um pouquinho mais de 40. Mais ainda, olha, já não é menos, mais de 40 já. Como que você vê essa transformação e como que o rádio, ele se permanece tão firme mesmo nessa audiência, nessa fidelidade, estando aí, né, nas rádios e no ouvido de tanta gente? Então, em 1950, né, quando Assis Chateaubriand, Chateau, rei do Brasil, trouxe a TV para o Brasil, com a TV Tupi, né? Primeira televisão no Brasil, falaram assim, agora o rádio vai acabar. Não acabou. Quando foi o boom dos jornais, falaram, o rádio vai acabar. Não acabou. Veio a internet e o rádio está aí. Sabe por quê? Por conta desse imediatismo, né? Hoje, o jornal impresso, você vai lá na prefeitura, né? O prefeito Eduardo Pimentel vai transmitir uma coletiva, o jornalista de jornal vai lá, anota as informações, pega tudo, depois ele vai para a redação, vai escrever o texto, não ficou bom, ele muda aqui, muda ali, o lead leva para o revisor, né? Daí só vai imprimir no dia seguinte, né? A internet, a pessoa vai lá, pega as informações, vai para a redação, vai escrever tudo, né? O rádio não. O rádio, você pega, sai ali, pega o seu celular, entra no ar e pronto. Lembra, há 10 anos, nós estamos no mês de abril, né? Agora, dia 29, vai completar 10 anos do massacre do Centro Cívico, né? Dos professores lá, aquele embate grande. Eu estava lá, eu e o Djalma Malaquias, inclusive foi o dia que o Djalma retornou para a Rádio Banda B. O Djalma estava lá do lado de fora e eu estava aqui do lado de dentro cobrindo aquela batalha lá, né? E aí acabaram as duas baterias dos meus 2 telefones celulares. E aí o que eu fiz? Fui pro orelhão do saguão da prefeitura. E ali fiquei transmitindo, liguei a cobrar para a rádio, fiquei transmitindo ali. O prefeito Gustavo Fruit passou, falei, prefeito, vem aqui no orelhão. Ele falou, mas aí no orelhão? Eu falei, era aqui que eu entrevistava seu pai, prefeito, quando o Maurício Fruit foi prefeito. Vem cá. E acabei entrevistando ele ali. Então, rádio é muito imediato, né? Então não tem... E um aparelhinho ali, tendo uma linha telefônica, você consegue entrar, né? Sim. Com a informação. Antigamente eu andava com gravador, andava com caneta, andava com tudo. Hoje eu ando só com celular, né? Com o WhatsApp aqui, eu faço tudo, né?
Então, esse imediatismo no rádio é o grande segredo, que televisão... Hoje, claro, tem os multilinks da vida e tudo mais, mas mesmo assim, o rádio ainda... Por exemplo, a televisão ela não consegue entrar hoje, o repórter não consegue entrar na Rede Globo. 10 horas da manhã, ele não consegue entrar no Ana Maria Braga para falar de um crime que aconteceu aqui no centro de Curitiba. Né? Eu entro na rádio e pronto. Sim. Se precisar ficar 1 hora ao vivo na rádio, eu fico. Você fica, né? Então. Sim. Tem esse espaço, acho que maior também, né, Toninho? Dessa facilidade, aconteceu E assim, dá na hora a muito notícia. legal, né? E assim, sabe o que eu tô aprendendo agora? Porque eu também sou de televisão, né? Apesar de você entrar ao vivo, quando você entra ao vivo, as coisas vão acontecendo ali, você vai também narrando, né? Quando é uma notícia ali que está acontecendo no momento, você se prepara. A pessoa vai falar, você vai entrar daqui 5 minutos, é assim e tal. Né? Você escreve o seu texto. Você escreve um texto, você tem ideia do que você vai falar, ali, você se prepara. O rádio é muito improviso. Não. E isso é muito legal para nós jornalistas, porque a gente aprende a improvisar, e aí você vai falar de uma maneira mais natural. E às vezes, circunstâncias não tão boas assim, né? Teve uma situação, em 1989, eu trabalhava com o Chaves na Rádio Cidade, e aí... Naquele tempo a gente não tinha celular, logicamente, né? E a gente transmitia pelo rádio VHF, né? Que tinha no carro. E aí deu... Só que ele tinha uma área de alcance, né? E aí deu um homicídio na rodovia do Caqui, numa chácara lá em Campina Grande do Sul. E eu estava com o delegado lá, o Cariovaldo Ferreira, e aí, louco para entrar no ar, dar notícia, mas não tinha sinal, né? Daí eu falei, agora, o Cariovaldo entrou para falar com a dona da chácara, porque o rapaz que foi assassinado na rua era o dono da chácara. E eu entrei junto. Quando eu entrei lá, tinha um telefone na casa. Eu falei para ela, a senhora me empresta telefone? Ela achou que eu era policial e ela falou, empresto. E eu peguei, liguei para a rádio e entrei. E eu entrei e comecei a fazer o boletim. Quando ela percebeu que eu estava falando do crime, ela não queria que eu falasse do crime. E ela começou a bater nas minhas costas. Começou a dar tapa nas minhas costas para eu parar. E eu não parava, porque eu tinha que dar informação, né? E aí, situação difícil, né? E aí, como é que você fez, Soninho? Você ignorou? Eu fui até o final do boletim, até o final. Né? Levando tapa nas costas. Você falando, Toninho, eu lembrei uma vez que eu entrei também da TV, era para cair um avião. Muito tempo atrás, você deve lembrar, ali em São José. E era uma área rural, e daí o link não funcionou também. E aí ele falou, vai procurar um telefone, porque não tinha celular. Aí a gente usava aquele rádio, né? Pra falar com a redação, daí era até o japonês lá, o Fábio Cote, que era o meu chefe, que hoje tá lá, que hoje é o editor-chefe do Balanço Geral. Aí ele falou, bate numa casa, pede o telefone emprestado e entra pelo telefone. E aí eu andei pra conseguir, porque era no meio do nada, um telefone. Aí deu certo, entrei no final. Mas consegui entrar, mas por telefone, daí não tinha a imagem. E a TV é imagem, é diferente, né? É diferente, né? É outra coisa, gente, né? já deu horário, porque senão nós vamos prosear aqui até amanhã. amanhã. Eu tô pensando aqui acabou, nossa, até passou o horário, gente. Pena. Meu Deus do céu, o Alexandre vai pegar a gente aqui, E a gente nem sentiu. Gente, Pois então a gente legal. agradece demais, assim, a sua presença aqui na Rádio Paraná Oficial, dando essa entrevista. Quanto que a gente já aprendeu. Nossa, né? maravilhosa. A gente ficou aqui, a gente ficou vidrada. Conhecer um pouquinho mais aí, ó, da vida do meu chefe aí, né? Ah, Do que chefinho aí. Então. Obrigada, Toninho. O meu então. crachá disse que eu sou, mas na verdade nós somos colegas de trabalho. É né? verdade. E a gente agradece mais uma vez aí o Alexandre também, que é o diretor aqui Que é da o nosso Rádio chefe Paraná aqui, Oficial. Que com certeza também tem muita história pra contar dentro da rádio também, né, Alexandre? Ó, um dia a gente tem que te entrevistar também, viu? A partir agora da terça-feira vai começar o programa Paraná Resenha. Só histórias de vida de profissionais que... Nossa, tem muita coisa para contar. Muita coisa boa. Ó, fiquem espertos aí que tem muita coisa boa por vir aqui na rádio, né, Alexandre? Com certeza. Isso aí, gente. Muito obrigada, então, por todos vocês que nos acompanharam durante essas 2 horas, um pouquinho mais, aí que a gente estendeu um pouco aí o programa, né? Mas valeu a pena, é uma boa causa. Obrigada, Érica, mais uma vez. Obrigada, meu amor. Obrigada você aí, querido ouvinte, que tá aí com a gente até agora. Muito obrigada pelo teu carinho, muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Sem você,
Não teria por que a gente tá aqui. A gente tá aqui por você, a gente tá aqui pra você. E na quinta-feira que vem, sabe do que a gente vai falar? Sabe aquela série que está passando, Adolescência? Ou Adolescente? É uma série britânica. Adolescência. Adolescência. Obrigada, Eliane. E essa série tá dando muito o que falar. Por quê? Porque é um adolescente de 13 anos que vive só na internet. E aí ele acaba matando uma coleguinha. Sabe? E aí vem toda uma história, uma repercussão. Então a gente vai trazer especialistas para explicar o que acontece com esses adolescentes. Porque, inclusive, aqui no Brasil acabou de sair uma pesquisa que eles ficam só na internet. 80%, Um mundo 80% muito virtual. dos adolescentes dessa pesquisa disseram que são viciados em internet. Então, eles vivem mais na rede. Os pais têm que tomar muito cuidado com isso. A gente vai falar também De sustentabilidade, mas na moda sustentável. Aí o pessoal vai gostar bastante, né, Érica? Que tem muita coisa boa, né? Pra gente poder falar. aí. E sem contar ainda que essas feiras que vão acontecendo, a gente acaba ajudando também muita gente que precisa. É Aí, isso aí, né? ajudando também o meio ambiente. Eu Isso sou aí. brechoseira, eu confesso. Só nos brechós que a gente consegue garimpar coisa boa, roupa diferenciada, Brasil. As pessoas falam, Érica, mas você é chique, hein? Você não repete roupa. Mas é porque eu vou lá no brechó. E aí a gente vai trazer aqui o pessoal isso aí. pra você ir também, pra você aprender a garimpar esses tesouros. Um beijo grande. Beijo, até a próxima obrigada, quinta-feira. Toninho.